O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração, filho. Curva a tua cabeça e vai pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha sobre você nesta hora, que venha preparar o teu coração para acolher esta palavra. Senhor, nós estamos aqui nessa tarde, viemos para te encontrar, viemos para ouvir a tua voz, Senhor. Viemos, ó Deus, para conhecer os teus propósitos para a minha vida. Fale com Ele, mostra-me, Senhor, qual é a tua vontade, mostra-me qual é o teu querer, mostra-me quais são teus propósitos. Direciona a minha vida, Senhor, através dessa palavra. E você pode dizer: eu quero, Senhor, escutar tua palavra, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Fala, Senhor, fala que o teu servo escuta. Eu quero conhecer o teu desejo para que eu seja agradável a ti. Senhor, nos ensina a amar como tu amastes. Nos tira do egoísmo, Senhor. Nos leva a fazer a tua vontade. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me salvar.
seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Levanta tua mão bem alto e canta junto. E o meu coração, e o meu deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Meus filhos, o evangelho de hoje é de São João capítulo 15, versículos de 12 a 17. Antes de falar do ponto central deste evangelho, eu gostaria que você entrasse no texto bíblico comigo. São José Maria Escrivá vai dizer que quando nós lemos uma passagem bíblica, nós devemos nos colocar como um personagem daquele fato, daquela história que nós estamos escutando. Do capítulo 13 de São João até o capítulo 17, Jesus está falando com os seus discípulos na última ceia. E o que foi a última ceia? Aquele momento derradeiro de Jesus. Nosso Senhor sabia que iria partir para o Pai. E ali Ele resolve deixar para os seus discípulos aquilo que de mais íntimo Ele tinha no seu coração. Sabe quando um pai está para falecer, que chama seus filhos ao redor do seu leito e começa a orientar e dizer como é que a família deve proceder? Ali na última ceia, Jesus chama a sua família. Ele tinha dito: minha mãe e meus irmãos são aqueles que amam e obedecem a palavra de Deus. Estava ali os seus discípulos e estavam os seus apóstolos. E os seus apóstolos são essas 12 colunas robustas que vão dar sustento para a igreja de Cristo, o qual o Cristo chegou para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava falando ali para a sua igreja nascente. E veja, deixando para a igreja a sua herança, o que a igreja tinha que viver. Deixa eu te chamar a atenção. Essas palavras aqui não foram palavras de 2025 anos atrás, não. São palavras para nós hoje. São palavras que não morrem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porque cada vez que nós clamamos o Espírito Santo e ouvimos essa palavra se torna viva para nós. Depois tem um outro detalhe. O profeta Isaías, no capítulo 55, vai dizer que nenhuma palavra sai da boca de Deus para voltar vazia. Portanto, esta palavra que nesta tarde você está escutando, este evangelho que brotou do coração de Jesus, ele não saiu do coração de Jesus à toa. Ele saiu do coração de Jesus para entrar no teu coração. E entrando no teu coração, esta palavra deve gerar fruto. Se você crê nisso, no poder da palavra, dá uma salva de palmas bem forte a nosso Senhor. Se você crê que essa palavra ela renova, ela transforma, ela dá vida, ela dá perseverança, aplaude mais forte ainda nesse momento. Vejam, naquela noite o Senhor sabia que Ele iria morrer. Sabia que Ele teria que se sacrificar. E Ele não fez isso forçado. Ele mesmo vai dizer no Evangelho de São João capítulo 10: a minha vida ninguém tira, eu a dou livremente. Portanto, Jesus estava livre para realizar um sacrifício de amor.
Daí ele deixa as palavras centrais do evangelho de hoje. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos repetir bem forte? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Esse era o desejo de Jesus para a sua igreja. Que a sua igreja vivesse dessa forma. Que a vida dos seus apóstolos fosse amar e ser amado. É assim que deve ser uma comunidade cristã. É assim que deve ser a igreja. Amar e ser amado. Quando Deus me chamou ao carisma de fundação, eu fiquei bastante confuso, porque sou padre diocesano. Em uma ocasião procurei um sacerdote para contar o que estava acontecendo comigo. Imagino que Moisés deva ter passado pela mesma coisa. E esse padre olhou nos meus olhos e foi muito usado por Deus ali. E um pouco firme ele disse assim: padre, olha o que Deus está querendo fazer na tua vida. Tenha coragem. Junte seus meninos. Vá amar e ser amado. Confesso que falo com vocês com emoção nesse momento. Porque o que é que Deus deseja para nós, senão que a gente viva o cerne da vida cristã? Amar e ser amado. Nas mensagens de Jesus, se nós podemos sintetizar a sua fala, ele vai nos dizer que nós devemos amar a quem? A Deus, amar a Ele, viver para amar a Deus, viver entregando a nossa vida por Deus. Mas também, São João vai dizer que quem diz amar a Deus que não vê e não trata bem, não cuida do seu irmão que vê, é o quê? É mentiroso. Portanto, no cerne da vida cristã, o que nós devemos fazer? Amar a Deus e amar o teu próximo, assim também como se ama a Deus. Agora, prestem atenção, isso não foi uma vez só que Jesus falou. Se vocês pegarem o capítulo 13 do Evangelho de São João, ali no relato da última ceia, Jesus vai falar: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. No capítulo 15 novamente, hoje nós estamos ouvindo: amai-vos uns aos outros. Essas são as duas formas diretas, mas existem as formas indiretas que Deus falou. No capítulo 15, se vocês pegarem, a palavra permanecei várias vezes vai aparecer. E sabe como aparece? Permanecei no amor, permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Vira para quem está do teu lado e diga assim: permanece no amor do Senhor. Permanece no amor do Senhor. Amém? Vejam, por que Jesus insiste? Por que esse evangelho aparece diversas vezes na liturgia? Quando uma coisa é muito importante, ela precisa ser repetida até ser assimilada. É verdade ou não é, irmão? Sim ou não? Quando Deuteronômio no capítulo 6 nos relata que Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos e depois ele vai dizer: Moisés, diga ao povo que todos os dias repita: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. E em seguida: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ou seja, Moisés deveria todos os dias repetir que Deus é o seu Senhor, é um só, e que se deve amar o Senhor com todas as forças. Santo Agostinho vai dizer sobre isso o seguinte: que Deus pediu para Moisés repetir para o povo, e detalhe, hein? O texto bíblico diz que Moisés deveria repetir isso quando estivesse sentado, andando ou deitado. Ou seja, em todo momento nós devemos nos lembrar do amor de Deus. E aí, olha o que Santo Agostinho vai dizer, olha que coisa top. Ele vai dizer que, como Deus conhece que nós somos cabeça dura, bate assim, ó, diga assim: eu sou cabeça dura. Amém? Você confirma ou não? Amém, né?
Quem diz isso não sou eu. Êxodo 32. Moisés estava falando com Deus e o povo estava lá fazendo bezerro de ouro, né? E aí Deus diz: Moisés, corre lá porque esse povo tem dura tenaz, cabeça dura. Mas vamos lá. Então, Santo Agostinho vai dizer que, sabendo que esse povo tinha cabeça dura, conhecendo você, sabendo que muitas vezes você tem dificuldade de viver o teu amor por Deus e o teu amor pelo próximo, ele vai dizer: Deus pede para repetir, porque repetindo, uma hora esse mandamento vai cair na contemplação, e a contemplação vai levar este mandamento para dentro do coração. Então nós sempre temos que escutar, falar do amor de Deus e falar do amor dos irmãos, até que isso caia na nossa vida. Sabe por quê? Porque senão nós vamos vivendo um cristianismo de hipocrisia, onde nós dizemos que amamos a Deus, onde nós dizemos que amamos o irmão, e depois nós estamos jogando pedra no irmão. É verdade ou não é? Hoje o que eu mais vejo é gente aí nos canais da vida, de internet, falando que ama a Deus, falando que é o mais certo, que vive isso, que vive aquilo, mas não tem caridade, mas não ama o Santo Padre. Muitas vezes atacaram o Papa Francisco, muitas vezes atacam os bispos. Que amor é esse que está se vivendo? Um amor de hipocrisia. E o Papa Bento XVI vai dizer que o pior ateísmo que tem é do cristão que não vive a sua fé, mas que dá contra-testemunho. Dizer que ama a Deus e depois ataca os seus irmãos é um baita contra-testemunho. Isso não é amar Deus de verdade, não é amar o irmão de verdade, porque se nós amamos, nós chegamos e corrigimos com caridade. Amém, irmão? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas bem forte a Jesus. Mas vamos lá. Dessa maneira, queridos, nós precisamos viver aquilo que o Senhor pediu. Amar o teu próximo, amar aquele que Deus colocou em tua vida. A comunidade cristã sempre viveu isso. Se vocês pegam Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e o 47, vocês vão ver lá o relato da comunidade primitiva, que eles viviam essa alegria de serem irmãos, que partilhavam tudo, que rezavam no templo e nas casas. Eu gosto muito da citação de Tertuliano, do século II, onde ele vai dizer que o cristianismo crescia tanto. Atos dos Apóstolos também diz. Ia crescendo tanto. E qual era a forma de crescer? A atração que a vida das pessoas gerava nos outros. Eles se amavam, e por conta desse amor viam o respeito que um tinha para com o outro, viam que um defendia o outro, que um estava do lado do outro, e por conta disso as pessoas expressavam: vede como eles se amam. Será que eu posso dizer isso da tua vida hoje? Será que você, como católico, pode dizer: nossa, eu de fato amo os meus irmãos, e as pessoas podem ter a minha vida como testemunho? Você que está em casa, eu te pergunto hoje: será que o Senhor pode olhar para a tua vida e dizer que você é um verdadeiro cristão pela forma com a qual você ama? Mas vamos lá: amai-vos uns aos como eu vos tenho amado. Quer dizer, quem é o outro? O próprio Jesus disse que o outro é o teu próximo. E onde é que está o teu próximo? Sabe, se Jesus ali na última ceia falava para a sua igreja, a nossa igreja, ela começa dentro de casa. É a igreja doméstica. O teu próximo é aquele que dorme do teu lado. O teu próximo é o teu filho. O teu próximo são as pessoas que estão na tua casa. Independente de como elas são, é esses que você deve amar da mesma forma que Jesus amou. E de que forma Ele amou? Dando a vida. Dando a vida, se doando. Desculpe, irmãos, mas hoje nós estamos vivendo num mundo que já não conhece mais o que é amor.
É impressionante, todo mundo fala de amor, não é? O importante é se amar. Eu sou paz e amor, né? Paz e amor quando está tudo de acordo com o que ele gosta. Mas quando não está, ele esquece o amor e ele parte para o discurso de ódio. Sabe, nós corremos o perigo de viver esta vida na hipocrisia. Sabe, de falar que amamos Deus, que amamos os nossos irmãos, mas na verdade nós agimos como se nós não amássemos. O que é o amor para o mundo hoje? As pessoas dizem amar a outra pessoa que lhe dá alguma coisa em troca, ou um prazer, ou bens materiais, ou algum tipo de reconhecimento. Nós estamos vivendo no tempo, sabe, da cultura do descartável, onde as pessoas entram na nossa vida e depois que nós usamos, nós acabamos jogando essa pessoa fora, como se jogasse um copo plástico, sabe? Só que, sabe, a pessoa que Deus coloca na tua vida, ela não é um copo plástico, ela não é alguém que passa, ela é templo do Espírito Santo, a pessoa tem valor, o Espírito de Deus habita nela e por isso nós não podemos tratar as pessoas desta maneira. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas se casam com 35 anos e aí depois casou e vai falar assim, agora eu vou curtir a vida. Agora eu vou curtir o matrimônio. É certo o que eu estou falando ou errado? Espera aí, fazer um exercício. Quem está vivo, levante a mão. Às vezes a gente tem medo, né, de que esteja acontecendo alguma coisa. Todo mundo está vivo aí? Então levanta a mão e diga, eu estou vivo, padre. Amém, glória a Deus. Então fiz uma pergunta, né? Então vamos lá. Preste atenção no que o padre vai dizer. Hoje a pessoa casa com 35 anos e ela vai dizer assim, eu não vou ter filhos porque eu preciso curtir o matrimônio. Aí vai, sabe, fica mais 1, 2, 3, 4, 5 anos sem ter filho. E aí, ao invés, claro, quando a pessoa casa, a própria natureza da pessoa vai pedindo que ela dê um passo a mais. Vai faltando algo dentro desse matrimônio. A pessoa começa a viver um certo vazio. O que é esse vazio? É a necessidade dos filhos. É a necessidade que esse amor se renove. Os filhos são uma bênção. Quando os filhos vêm, o amor, ele renasce. O amor é renovado. As crianças trazem alegria para dentro de uma casa. Aí hoje em dia, ao invés de ter filhos, as pessoas compram o quê? Pet. Agora no dia das mães, as mães estavam chegando nos estabelecimentos comerciais, né? E aí chegava lá, a pessoa abordava e falava assim, a senhora é mãe de pet? Porque eu tenho um brinde, né? Gente, nada contra os animais, eu tenho 6 cachorrinhos, que gosto muito, que trato muito. Mas sabe, um animal não pode substituir aquilo que é próprio, a via natural, aquilo que são os filhos que vão trazer alegria para dentro dessa casa. Percebam que esse acontecimento é um ato de egoísmo. Por quê? Porque o cachorro eu dou ração. Sabe, cheguei em casa, ele balança o rabinho, acabou. Ele não reclama, ele não fica doente, eu não tenho que pegar. Aliás, fica também, né? Mas ele não dá tanto trabalho assim. Os filhos, eles vão exigir de você. É verdade ou não é, meus filhos? Mas agora, para piorar, né? Ao invés de cachorro, a galera está querendo pegar boneca para substituir. Não é verdade? Olha onde nós chegamos. Sabe, ao máximo, ao auge do egoísmo. Diante deste mundo que vive desta forma, mundo que toca a nossa realidade de vida, é verdade ou não é, irmãos? Toca você, nós somos filhos deste tempo. Diante deste mundo, Deus pede a você uma resposta de cristão. Como é que você vai viver? O mundo vive desta forma, mas e você? Como é que você vai viver? Sabe? A imagem máxima para mim de amor é a imagem da doação. Uma pessoa que ama se doa.
Sabe, nós estamos no acampamento Filhos de João Batista. O que é que moveu João Batista a sair da cidade e ir passar pelo sacrifício do deserto? E viver no deserto? O que é que moveu este homem? Um ato de amor pelos homens. Um ato de amor por Deus. A imagem máxima para mim de amor é a doação. Esta, a imagem da cruz, é a imagem máxima do amor. Alguém que dá vida pelo outro. Existe um sacramento que traz para nós a configuração desta imagem de amor, que é o sacramento do matrimônio. Hoje nós temos um casal que faz 49 anos, não é isso? Há 49 anos atrás, vocês estavam os dois, um na frente do outro no altar, e prometendo ser fiel, amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separasse. Em outras palavras, o que o homem estava querendo dizer para a mulher? Olha, meu amorzinho, chuchu, docinho de coco, eu quero entregar a minha vida. Eu vou gastar os meus dias do teu lado. Eu quero viver para te alegrar quando você estiver triste. Eu vou te amar quando você estiver legal ou chato. Eu vou estar do teu lado quando as coisas forem boas e quando as coisas forem ruins. Eu vou te amar quando você estiver arrumada ou quando você estiver descabelada. Mas eu vou te amar até o último dia da tua vida. O que é isso? Não é doação? Sim ou não? O verdadeiro amor, irmãos, não espera nada do outro. O verdadeiro amor se alegra por aquilo que o outro é, não por aquilo que o outro pode oferecer. É esta a contradição que existe no mundo. Se fala de amor, mas só se ama o outro se o outro puder te oferecer alguma coisa. Jesus te ama sem esperar nada de você. A única coisa que Ele quer é teu amor gratuito, a tua vida gratuita para Ele. E assim esse amor deve ser vivido dentro dos nossos matrimônios, dentro das nossas famílias. Amar para se doar, para dar a vida para o outro. Esses dias eu liguei para um músico que se casou agora há pouco tempo. Eu disse assim: e aí meu filho, estou com saudade de você, como é que você está? Aí ele me disse assim: padre, olha, eu estou vivendo um momento novo na vida, né? Agora eu chego em casa, não tenho mais comidinha pronta, roupa lavada e passada. Agora eu e a minha esposa, nós temos que fazer todas as coisas. Nós temos que fazer compra, nós temos que cuidar da casa. Aí ele me disse assim: mas eu não me arrependo, padre. Foi a melhor coisa que eu fiz. Percebam que ele encontra alegria no sacrifício. Agora eu quero falar uma coisa para você. O que é a verdadeira alegria? O que é a verdadeira felicidade? O homem só é feliz quando ele está bem com Deus, o seu Criador, e com o seu próximo, que é o seu semelhante. O que é estar bem com Deus e com o próximo? É ser feliz. Se você tiver todo o dinheiro do mundo, mas você não estiver em paz com Deus, em paz com as pessoas, você vai ter felicidade? Sim ou não? Quem está vivo, diga sim ou não. Isso não. Se fosse assim, eu não encontrava tantas pessoas que são infelizes, que têm muitos bens materiais, mas que ainda se encontram na infelicidade. Agora, qual é a imagem que eu gosto de amor e de felicidade? Uma mulher, quando fica grávida, gente, acontece uma transformação completa. Gente, essa mulher passa por uma transformação da mente e do corpo. É uma coisa fantástica. O corpo muda para poder abraçar essa criança. A mãe começa a amar esse bebê, mesmo sem ver. É pititico lá, e a mãe já sente, tem sensações que nenhuma outra pessoa é capaz de compreender. Mas começa uma linda história de amor. Esse bebê vai crescendo e a mãe vai passar o quê? Enjoo. Verdade ou não é?
ânsia de vômito, sim ou não? Vai inchar. Uma falou que até hoje. Vai inchando, vai engordar. Algumas vão desenvolver alguns tipos de enfermidade que acontecem no período ali da gestação. Vai chegar no último mês, aquela mulher está com aquele barrigão gigante, maior que a minha barriga, não é? E às vezes vai ter dificuldade para poder dormir. Vai dormir sentada. Eu pergunto, o que é que move essa mulher a mesmo passando por isso não ter tristeza? Ela sentir alegria. E mais, quando chega o momento do parto, aquela dor aguda vem. Mas quando coloca aquele bebezinho frágil no colo dessa mãe, tudo passa. Ela não se lembra mais da dor. Ela só se lembra da alegria, daquela vida que ela enxerga com seus próprios olhos. Existe amor naquela relação entre mãe e filho. Mas depois o pai vai começar a gastar a sua vida, a trabalhar sem parar, porque a única preocupação dele é em educar essa criança e fazer essa criança crescer. Às vezes o homem e a mãe também, que muitas vezes vai trabalhar e educar o filho, vai arrumar 2 trabalhos para poder dar o melhor para esse filho. Vai passar a vida inteira fazendo isso. Às vezes vai fazer viagem que não gostaria só para agradar esse filho. Vai fazer brincadeirinhas, né? Engraçado o pessoal adulto, né? E depois começa a falar com a criança igual se fosse um próprio bebê, né? Ao que nós não submetemos. Para que isso? O pai e a mãe vão viver uma vida sacrificada para poder viver a felicidade. Vocês percebem o que é isso? O verdadeiro amor é um amor de sacrifício. Estão entendendo? Sim ou não? O verdadeiro amor é o amor que está disponível para dar a vida. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Nós precisamos voltar à nossa origem. Nós precisamos voltar a fazer aquilo que é próprio. Amar e ser amado, e não ter medo de se sacrificar para dar a vida para o outro. Vamos dar uma salva de palmas para todos os pais e as mães que se gastam por amor aos filhos. Agora, hoje eu quero te chamar para trazer essa palavra para o teu coração. Diante deste mundo, nós somos chamados a ter um coração grandioso, um coração que saiba amar como nosso Senhor pediu, e alargar este amor. Por quê? Amar somente quem está na nossa casa é fácil, mas o Senhor nos chama a amar além, a amar aqueles que nos amam, mas também amar aqueles que não são legais conosco, aqueles que pisam no nosso calo. Sabe, filho, diante deste amor, você é chamado a estender a tua mão e o teu coração, e não se ofender e não ficar com o teu coração endurecido para aquela pessoa que um dia te traiu, para aquela pessoa que talvez pisou no seu calo, talvez para aquele amigo que te deixou, que você confiou e que já não está mais perto de você. E aí eu te pergunto: Padre, mas por que eu devo amar assim? Porque foi assim que Cristo nos amou. No alto da cruz Ele deu a vida por nós, e mesmo quando nós pecamos Ele não deixa de nos amar. E mesmo quando nós o traímos, Ele não deixa de nos perdoar. Porque nós agora vamos nos fechar a amar as pessoas que são diferentes de nós. Eu vou finalizando, porque maior imagem de pessoa que amou é da Virgem Maria. Ela não arredou o pé de Jesus, mas ela também não arredou o pé de Pedro, que traiu nosso Senhor. Que na hora que perguntaram se ele era dos discípulos de Jesus, ele disse que não.
Maria, em Pentecostes, estava com todos aqueles que um dia fugiram de Nosso Senhor. Estava lá porque amava a igreja do Senhor. Portanto, também nós, assim, devemos amar aqueles que nos amam, mas aqueles que às vezes não nos amam como nós amamos. Não desista de ninguém, porque o Senhor não desistiu de você. Não desista dos nossos irmãos de igreja, que é a nossa grande família, ainda que sejam diferentes, ainda que nos traiam, ainda que nos ofendam com as palavras. Por quê? Porque todos eles são filhos de Deus, como nós também somos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor derrame a graça do Espírito Santo sobre você, meu irmão. Que o Senhor derrame a sua graça para que você saia daqui hoje como uma verdadeira testemunha do amor de Deus. Que o Senhor possa vencer e quebrar todo o egoísmo do teu coração, para que você possa amar e, amando, atrair as pessoas a fazerem parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te dê a força e a graça da fidelidade. Quem crê nessa palavra, dê uma salva de palmas bem forte ao nosso Senhor. Mais forte que você puder. Vai ficando em pé. Pois só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso. Vai levantando tuas mãos. Pois só em Ti, pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Força! E o meu deseja como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, que aqui